foco da aula de Adileuza é exatamente num tema que tem interessado sempre muito aos professores, que é exatamente o tema da revisão textual. Ou seja, o que é que a gente faz para melhorar o texto, para o texto ficar mais bonito, ou mais compreensível, mais legível para o nosso destinatário. Então, a gente vê que a Adileuza, de fato, cria uma situação onde é necessário revisar. Então, as crianças realmente se engajam na atividade, porque esse texto vai para um destinatário, ele tem uma finalidade que é clara, e as crianças, então, entendem para que revisar, para que melhorar esse texto. Carol, e aí uma coisa importante é que a professora, ela começa destacando os aspectos positivos do texto que os alunos produziram. Ela começa resgatando que, de fato, a fábula, ela atende às características do gênero, né, e ela começa ressaltando esses pontos, né, os pontos positivos, e não inicia destacando os aspectos negativos. E aí, como Carol disse, né, é importante resgatar a ideia de que a professora convence os alunos acerca da necessidade de revisar o texto. Né? Revisar o texto para se comunicar melhor, se comunicar de um modo mais eficiente, com respeito ao leitor. Inclusive. Exatamente. É a ideia, né, de que o texto, a revisão não é um corretivo para um texto que está ruim, né, mas é um momento que faz parte da produção. Quer dizer, para seu texto ficar melhor, para seu texto ter mais sentido e eficiência, atingir as intenções que você quer com aquela mensagem, ele então precisa ser revisado. Então vamos começar. Um certo dia, o leão... Tudo bem até aqui, gente? Um certo dia, o leão... Alguma observação? Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Resolveu, tem um L no final. Resolveu. Não pode ter um, não. Resolveu estar com L no final. Tá errado isso? Tá. Todos concordam? Tá. Então no lugar do L é o quê? Qual é a outra letra que tem o mesmo som do L? U. Então um certo dia o leão resolveu... Certo. Correr. Correr, tá certo? Porque todos da floresta Deveria ser amigo do outro. Todos da floresta o quê? Deveriam. Como, Carla? Deveriam. Por quê, Carla? Ajudem Carla aí. Ela acha que todos os animais da floresta não é deveria, é deveriam. Porque mais de um animal. E quando tem mais de um, vai para o plural. Então a gente tem que colocar deveriam. Deveriam ser amigos. Diga. Olha, naquela palavra ali, o macaco foi agradecido. Ali tem agradecido. O macaco, vamos ver, a gente fala aqui na palavra que você falou, tá, Edivaldo? Deixa eu começar aqui. Outro parágrafo, né? O macaco foi... Aí tem agradecido. Agradecido é com Uma outra questão importante a ser destacada nessa aula de Adileuza é que, no momento inicial, ela revisou com os alunos questões mais normativas, como ortografia, pontuação, paragrafação, concordância. Esses conhecimentos eles precisam ter, sim, um tratamento sistemático na escola. Não só no interior das situações de revisão de textos, mas também em situações paralelas de reflexão sobre cada um desses temas. Além disso, a professora enfocou, claro, questões relativas ao sentido do texto, né? E isso ela fez num segundo momento, né? Numa segunda revisão desse texto. Tem algumas coisinhas aqui que a gente não percebeu, mas que eu acho que ainda ia dar outra melhorada no texto. Vamos ver o que foi isso. A gente viu que a palavra resolveu apareceu 2 vezes e bem pertinho uma da outra. Vamos ver se a gente consegue trocar ou se a gente tira ela, se não prejudica o texto. Um certo dia o leão resolveu correr pela floresta e avistou um macaco muito atrapalhado. E
pode tirar ou substituir por outra palavra? Olha, a gente vai tentar o primeiro e vai tentar o segundo, para ver qual é que fica melhor. Um certo dia, o leão, no lugar de resolveu, ele saiu para passear. Um certo dia, o leão saiu ou estava, pode ser estava? Um certo dia, o leão estava. Se for estava, não pode ser mais correr. Se for estava, vai ser o quê? Correndo. Correndo. Um certo dia, o leão estava correndo pela floresta e avistou um macaco muito atrapalhado e resolveu, olha, se eu já mexi com isso, eu vou precisar mexer com esse cara. O macaco ficou agradecido e levou o leão para comer carne de um jacaré que estava na beira do lago morto. Oi? Como é? Deixa eu ver, Michele. Tia, tem que mudar o... Estava na beira do lago morto. Lago morto, tem que botar morto. Estava morto na beira do lago. Fica melhor assim? Do jeito que está aqui, a gente fica em dúvida. Quem está morto? É o jacaré ou é o lago? Do jeito que está aqui, diz assim, ó, foi comer carne de um jacaré que estava na beira do lago morto. E quem é que está morto? O jacaré. Então ele foi comer carne de um jacaré que estava morto na beira do lago. Aí esse sai e o ponto final fica aí. Como a gente viu, eu acho que Edileuza tem uma estratégia bem interessante, né? Como a Alex comentou, ela primeiro dá essa limpada geral no texto e depois ela, quando arruma o texto em parágrafos, ela vai de parágrafo em parágrafo e aí ela pega aspectos mais da construção do sentido, vendo questões que podem estar truncadas para o leitor, até porque esse texto irá, junto com os outros textos, cada criança vai produzir um texto, uma fábula, que irá compor um livro de fábulas inventadas pela Sala de Edileuza, que irá seguir para a Escola Municipal de Casa Amarela, da professora Gilvani Pilé, que também está fazendo um livro de fábulas que irá ser enviado para os meninos da Escola de Edileuza. Então, o que eu acho que eu queria destacar aqui é que não é somente importante ter sentido para escrever, mas é importante ter sentido para revisar, né? Não é qualquer texto, talvez, que se preste para ser revisado com esse cuidado, né, com esse empenho e investimento de tempo que a Edileuza promove. A gente faz revisão em processo, a gente viu com a aula da professora Viviane que ela faz revisão no momento que ela está construindo o texto coletivamente com as crianças e faz também essa revisão final, porque o texto iria para um jornal, mas nem sempre a situação se encaixa ou vamos dizer assim, favorável para um trabalho mais cuidadoso, sistemático, de revisão, como a gente vê aí no caso da professora Edileuza. Acho que é importante, né, Carol, a gente entender que é preciso considerar não só o que revisar, né, os aspectos relativos à normatividade, à textualidade, e aí, inclusive, sobretudo, até a adequação desse texto ao interlocutor, à finalidade, mas, e aí nessa perspectiva, exatamente para que revisar, que acho que é isso que a gente está querendo ressaltar aqui nesse vídeo. Esse processo de revisão, alguns alunos apresentaram resistência, porque achavam que o texto já está pronto, tia, já fiz, já está ok. Mas eu chamava para eles e mostrava que havia necessidade de mudar algumas coisas para que ficasse mais compreensível, que ficasse melhor para o leitor, porque ele estava escrevendo para alguém. E era importante que essa pessoa entendesse o que estava escrito, o que ele estava querendo mostrar naquela fábula. Alguns chegaram a revisar o texto 2, 3 vezes, outros na segunda já acharam que estava bom. Em alguns casos eu respeitei. Nem todos os dias o aluno está disposto a fazer esse tipo de trabalho,
você precisa também ver outras necessidades da turma e, na medida do possível, você volta para fazer a revisão textual. Se você for fazer isso de uma forma contínua, pode se tornar cansativo para o aluno e ele perder o interesse. Para concluir essa conversa, é importante a gente destacar alguns aspectos que foram tematizados no vídeo. Um deles trata da importância das condições de produção. Então, ao longo do vídeo, nós discutimos a importância que os alunos tivessem não só o que escrever, mas também para que e para quem escrever. Então, isso me parece algo muito importante nessa discussão sobre o ensino da escrita. Um outro ponto que eu também gostaria de resgatar ao término dessa conversa é a necessidade também de diversificar os agrupamentos. É importante não só solicitar a produção de textos individualmente, mas também em dupla e coletivamente, né? Acho que esses dois pontos eles são importantes e também existem outros pontos que a gente poderia destacar, não é, Carol? Eu acho que um terceiro ponto que eu acho que permeia todo o vídeo é a importância também da reflexão sobre gêneros. É importante que as crianças produzam, escrevam gêneros textuais com a finalidade, né, e um destinatário especificado, e também vamos dizer assim, que reflitam sobre as características desse gênero. Então a gente espera que as cenas que vocês viram de sala de aula e os nossos comentários tenham servido para vocês como inspiração para a prática do dia a dia, como professor e professora, que quer que de fato o aluno se aproprie com reflexão e com significado da tarefa que é fundamental para a vida dele, que é produzir textos com competência.